Capítulo 78. As 4 razões da falha no tratamento. O imperador amarelo estava sentado no pavilhão brilhante e Leigon estava fazendo companhia. O imperador amarelo perguntou: "Faz tempo que tu vens lendo livros médicos e estudando medicina há muito tempo. Podes me dar tua opinião sobre as razões de sucesso e falha no tratamento? E qual doença pode ser curada e qual não pode?" Leigon respondeu: "Quando estava recebendo instrução médica, eu só ouvia dizer que o tratamento pode obter um efeito curador completo. Mas, na prática, eu tenho falhado com frequência. Espero saber a razão." O imperador amarelo disse: "É porque tu ainda és jovem e só sua inteligência não basta. Ou porque tens em mente teorias mistas e não podes te concentrar em aprender. Existem 12 canais e 365 colaterais no corpo humano. Eles são conhecidos de todos e são seguidos e aplicados pelos médicos no tratamento. A falha em se obter um efeito curativo completo se deve à incapacidade de concentração da mente, falha em qualquer que seja a análise mental e incapacidade de conhecer as condições dos canais pela inspeção da compleição. Por isso, com frequência, ocorrem perplexidades e problemas. Quando não se entende o princípio do yin e do yang, é a propriedade agradável e adversa da doença. Essa é a primeira razão de falha no tratamento. Quando uma pessoa abandona seu aprendizado médico pela metade e trata a doença de uma outra forma, exagera seu tratamento como sendo a verdade absoluta, ou para plagiar os resultados dos predecessores como sua própria capacidade de mudar o nome. Aplica a agulha indiscriminadamente como resultado. Trará problemas para si mesmo. Essa é a segunda razão da falha no tratamento. Quando não se sabe da situação de pobreza ou riqueza, da situação nobre ou humilde do paciente, não se conhece a espessura da terra do local em que o paciente vive, não se conhece sua situação de frio ou de calor, não se sabe que o alimento ou a bebida o paciente ingere, e se é incapaz de distinguir o caráter arrojado ou tímido do paciente. Nem se pode analisar a doença por analogia. Isso só pode confundir os pensamentos sem que se tenha uma ideia clara no tocante à doença. Essa é a terceira razão da falha no tratamento. Quando se deixa de perguntar a época de instauração da doença, sem saber se esta é devida à estimulação do espírito, desregramento da vida diária ou ao envenenamento, e se apalpa o pulso do paciente de uma maneira qualquer, sem conhecer o motivo da enfermidade, como se pode diagnosticar de forma curada? Aí, o médico só poderá falar a esmo, inventar o nome da doença e, finalmente, projetar a si mesmo, na dúvida, devido à falta de cuidado. Essa é a quarta razão pela falha no tratamento. Consequentemente, alguns médicos de baixo nível exageram de modo de falar, como um cavalo que galopa a uma distância de 1000 milhas. Mas, na verdade, ele nem mesmo entende a palpação dos pulsos, Kun e Chi. Como pode ele saber da astronomia acima, da geografia abaixo e das tarefas humanas no centro, que estejam relacionadas ao tratamento? Os princípios do Yin e do Yang, as condições de concordâncias de adversidade da doença, das vísceras e dos canais só podem ser dominados através do estar à vontade, da calma e da lentidão. Se alguém só sabe como inspecionar o pulso com um pó, mas não sabe como integrá-lo com as 5 vísceras, não será capaz de conhecer o motivo da doença. Quando ocorrer um acidente médico, ele primeiro se queixa de que não aprendeu o suficiente e depois então se queixa da falta de ensinamento do seu professor. Por isso,
Se pratica a medicina, mas não sabe tratar os pacientes de acordo com os princípios médicos, só pode flanar pelo mercado e tratar as doenças de maneira bruta. Quando, por um acaso, o paciente é curado, ele se gaba de sua habilidade. Ai de mim, quão sutil e profundo é o princípio da medicina, e quem pode entender as razões, a teoria da medicina. Pode ser comparada de maneira favorável com o céu e a terra, e se iguala ao mar profundo. Se não se compreender a importância dos princípios médicos, fica-se confuso, mesmo que amparado por alguém que os entenda.